essa aqui tem que ficar igualzinho lá, que quem manda, a padrão, é essa reação lá, a primeira que eles estão me perguntando, eu vou ter que inverter essa segunda reação. Ao inverter, o que acontece com o sinalzinho aqui do calor de reação? Ele também é invertido, então se ele é negativo, ele vai ficar positivo. Então, nessa resolução que dá para vocês ver o que eu fiz, olha lá. A primeira, né, eu multipliquei por 3, tudo por 3, ó, tá vendo? Eu multipliquei tudo por, ó, 3CH2, vai dar 15 sobre 2, vai dar 3 vezes 2, 6, 3H2, ó, 3 vezes menos 310. E a segunda, eu inverti ela de lugar, olha lá, o C6 veio pra cá, então tudo que estava, então os reagentes vão ficar aqui do lado dos produtos, os produtos vão ficar aqui do lado dos reagentes. E ao inverter, eu mudei o sinal. Para eu tirar a prova dos 9, para ver se eu fiz tudo certinho, eu vou fazer a somatória dessas reações intermediárias. Como que é feita a somatória? Então, eu vou anular, né? Eu vou riscar os elementos que estão do lado, os mesmos elementos são do lado do reagente e do lado dos produtos. Então, vamos lá. Começando com 3C2H2. 3C2H2 só tem do lado dos reagentes. Eu tenho algum C2H2 do lado dos produtos? Não. Então, eu vou copiar do jeito que ele está. Tá. 15O2, né, do lado dos produtos. Eu tenho algum O2 do lado dos reagentes? Tenho. Tem aqui na segunda reação. 15 meios também. 15 meios. Então, eu vou cortar ele. Ele já sumiu. Tá? Eu vou anular ele. Então, toda vez que eu tenho a substância do lado dos reagentes e do lado dos produtos, a gente pode anular. Tá, continuando aqui, 6CO2. O 6CO2, o CO2 está do lado dos produtos. Eu tenho algum CO2 do lado dos reagentes? Tenho aqui na segunda reação. 6 também, então nós podemos cortá-los anulando. H2O. Eu tenho H2O do lado dos produtos e aqui também do lado dos reagentes. Então nós vamos cortar, tá? Então a primeira reação, a única coisa que sobrou sem cortar foi o 3C2H2, tá? Depois vamos passar para o produto. O que sobrou? O C6H6. Se a gente voltar lá, ó, 3C2H2 e, né, formando C6H6. Então, quer dizer que o meu cálculo, o raciocínio que eu usei, invertendo, multiplicando por 3, dá certo. Então, eu posso fazer a somatória. Então, somando, né, que vai dar 930, né, menos 930 mais 780, subtrai e dá o sinal do maior. Então, vai dar menos 150 kcal por mol. Entenderam? Então, lá eu marcaria a resposta B. Tá vendo? Tá? Então, tá vendo como que é tranquilo? Tá? Então, no Enem, né, eu sempre falo pro pessoal que às vezes você já bate o olho e só mexe no ΔH, se tiver um tempinho, vê se fez se tá tudo certinho. No seriado, como as questões são menores, o tempo é maior, é menor quantidade de questões, então vocês façam a somatória e tirem a prova dos 9, porque dá tempo, até sobra, né? Ver se somando as reações intermediárias eu vou chegar na minha equação global, tá? Porque é uma questão que não é difícil, eu só tenho que ter atenção, tá? Atenção e saber, né? Fazer os cálculos matemáticos certinho ali, tá bom? Então, é assim, né, que a gente faz. Então, olha lá, conclusão, né, para a lei de Hess. Então, quando uma equação termoquímica é multiplicada ou dividida por determinado valor, seu ΔH também será multiplicado ou dividido pelo mesmo valor. Então, vai ter horas lá que vocês vão ver que a equação global ela está em menor quantidade de coeficiente estequiométrico e equação intermediária. Então, também posso dividir, posso multiplicar e dividir. Só que se eu fiz isso para chegar na equação global, tenho que também fazer a mesma coisa com o valor do ΔH, tá? Quando uma equação termoquímica for invertida, que nós vimos lá, você tem que estar, se na equação global a substância está no produto e aqui na equação intermediária está no reagente, ao inverter, eu também vou inverter o sinal. Se era negativo, passa positivo. Se era positivo, passa negativo, tá? Então, essa é uma maneira da gente encontrar o ΔH de uma reação aplicando a lei de Hess, tá?
Outra forma que eu pulei aqui só para vocês, né, não se assustarem, é que além, né, as equações intermediárias podem vir em forma de gráfico. Então, isso aqui o Enem que gosta muito assim de trazer as equações intermediárias em forma de gráfico, tá? Nos seriados vem daquele jeitinho, vem a equação global, as equações intermediárias, né, em números romanos, aí fica até mais fácil de se observar. Mas em forma de gráfico, também, se a gente for, eu tenho que o que? Interpretar o gráfico. Então, vamos lá, né? Vamos ler para a gente entender o que está falando. O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bioóleo extraído do resíduo de madeira, sendo ΔH1 a variação da entalpia devido à queima de 1 grama desse bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida. E ΔH2, a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 grama de água no estado gasoso para o estado líquido. Tá? A variação de entalpia em quilojoules para a queima de 5 gramas desse bioóleo, resultando em CO2 gasoso e H2O gasoso é. Então percebam que a equação global ela não vem explícita, que acontece demais no Enem, viu? Ela vem para eu montar. Então o que eu tenho que montar? Bioóleo formando, ó, bioóleo, né? Falou a combustão? Isso, ó. Resultando a queima, então bióleo mais O2, porque a combustão tem que ter o gás comburente, que é o oxigênio. Resultando, ou seja, formando a setinha, CO2 mais água. Tá? Então, essa aqui, ó, que é a equação global. Bióleo mais oxigênio formando CO2 gasoso mais água gasosa. Tá vendo? Não veio explícito, mas o Enem escreveu ali pra mim. O exercício escreveu ali pra mim. Tá. E essas reações? Mas quais são as reações globais? Tá tudo aqui, ó, certinho. Ó, o ΔH1, ó. Quem que é a reação 1? Bióleo mais O2 formando CO2G mais H2O líquido. Olha lá, ó. Bióleo mais O2 formando CO2G mais H2O. Qual que é o valor do ΔH1? 18,8. Tá vendo? Então, se eu me deparar com uma questão gráfica, é só eu interpretar o gráfico. Eu faço, né? Quem achar mais fácil, eu posso até escrever ali na hora do lado gráfico ou ali no espaço. Eu venho aqui, ó, bióleo mais O2, ou a setinha formando CO2 e o ΔH dele. Tá. Depois, ó, a segunda equação, eu tenho CO2G mais H2OG formando CO2G mais H2O líquido, que é a segunda equação lá. E o ΔH2, qual que é o valor? Menos 2,4 kJ. Tá vendo? É só uma questão, é a mesma coisa. Só que ao invés de vir escritinho assim pra mim, linearzinho, tá lá no gráfico. Mas o gráfico tá me apontando direitinho quem que é o reagente, quem são os produtos. E cada setinha equivale a uma reação, tá? Então vai ser do mesmo jeito. Como eu já tenho a minha reação global, né, que eles montaram lá de qual que ele quer, lá na última frase do exercício, eu vou olhar as duas que eu copiei aqui para eu entender melhor. Então, o bioóleo está do lado dos reagentes, aqui na equação 1 está do lado dos reagentes, belezinha.